Vamos falar sobre esse assunto, que é a qualidade dos cursos de medicina no nosso país. Conversamos agora com a médica Ludmila Já, médica cardiologista, intensivista e professora titular de emergências da USP. Doutora, bem-vinda, bom dia. A gente conversou agora com o Wesley, né, que é um exemplo aí de alguém que conquista, né, uma vaga em um curso conceituado, mas infelizmente explodiu o número de cursos, né, de faculdades de medicina pelo país e muitas delas se mostram incapazes, né, de oferecerem a condição mínima para um bom profissional ser formado. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Eu acho que não tem um assunto que chame mais a atenção da sociedade como esse agora. Nós temos uma responsabilidade civil de mudar essa realidade e o ENAMED veio para colocar dados a uma discussão que por enquanto era subjetiva, mas que todos nós que vivemos em cursos, em faculdades, em residência, ou seja, participando de capacitação, de ensino e de assistência, já estamos vivendo essa crise há muitos anos. E o ENAMED veio nos fornecer dados para confirmar uma realidade que, infelizmente, assola o nosso país. Estamos vivendo uma crise de formação médica e que, sem dúvida, vulnerabiliza a sociedade. E é hora de nós atuarmos em várias instâncias, na formação, na revisão estruturada, competente e conceituada das escolas de medicina, na avaliação desse médico que vai para a sociedade e que pode colocar vidas em risco. Então, nós estamos vivendo um momento de revisão de um assunto muito importante e que para todos nós já bate a nossa porta há muitos anos. Agora, doutora Ludmila, como a senhora diz, o assunto não é novo, tinha-se a impressão de que esse fenômeno ocorria, mas agora com o teste, o exame do MEC, a gente tem dados objetivos para conduzir uma discussão, né? Lá atrás, há alguns anos, aliás, houve muita pressão para que o governo autorizasse a abertura de cursos de medicina de forma indiscriminada no interior do país. Havia ali uma percepção de que isso poderia levar mais médicos para o interior, mas não aconteceu isso, né? E hoje o Estado financia faculdades privadas que estão provendo esses cursos de má qualidade. Não acha que seria hora de asfixiar financeiramente esses cursos? Faz sentido que o Estado despeje, por meio do FIES, o financiamento de alunos, despeje dinheiro público em faculdades que ministram cursos com a precariedade que esse exame exibe? Não tenha dúvida, Josias. Esses dados agora, eles têm que servir para que também nós revisemos de fato qual é a função do FIES. Para mim não faz o menor sentido nós termos hoje, vamos lembrar dos dados do ENAMED, quais foram as instituições que tiveram a maior porcentagem de alunos proficientes, ou seja, alunos que têm condição de atender pacientes. São as universidades públicas, as estaduais e as federais. Quem teve o pior resultado? As universidades ou as faculdades privadas com fins lucrativos e as municipais. Portanto, para mim é óbvio, se eu pudesse repensar, eu coordenaria uma revisão imediata do FIES, se é que precisa haver FIES. E se existe FIES, ele tem que estar ligado à qualidade do curso e à real necessidade de financiamento, porque faz muito mais sentido que você utilize essa verba para melhorar a condição da universidade pública ou, eventualmente, para aumentar o número de vagas, porque é o que você disse, de 2013 para cá, com essa visão que, infelizmente, não foi acertada, de achar que, aumentando-se vagas e faculdades de medicina, nós fixaríamos os médicos no interior e nas regiões periféricas, o que não se deu. Aumentou, então, em número explosivo o número de vagas e de cursos de má qualidade, e estas instituições de nota baixa, de qualidade baixa, estão recebendo dinheiro público para financiar o ingresso dos estudantes. Então, na minha concepção, o FIES tem que ser rediscutido agora. E eu sei que isso é realmente algo que está acontecendo, mas a minha opinião como cidadã, como professora de medicina, eu estou há 25 anos nisso, é que isso seja revisado. Para mim, essa verba tem que ser para a universidade
pública tem que ser, no máximo, para faculdades privadas que demonstrarem realmente qualidade e, ao mesmo tempo, que tenha a sua mensalidade revisada. Porque, além de tudo, Josias, nós estamos formando um grupo de alunos endividados e a inadimplência chega a patamares elevadíssimos nesse quesito. E quais são as consequências, né? Que tipo de profissional o Brasil está formando? O Brasil está formando um profissional que não tem condição de atender um paciente num posto de saúde. Essa é a realidade. Que trata com anti-inflamatório um infarto agudo do miocárdio achando que é uma dor de costela. A prova que muitas entidades privadas estão discutindo, não foi preparado, isso ou aquilo, foi uma prova de múltipla escolha, de 100 testes, mediana, que tem tratamento de enxaqueca, gente, tratamento de dengue. E isso não é o que essa prova unicamente mensurou, é o fenômeno que nós estamos assistindo. Esses médicos formados por grande parte dessas faculdades privadas com fins lucrativos e que foram tão mal na prova, eles não têm hospital de ensino, eles não têm corpo docente qualificado, eles não têm campo prático. Medicina não se aprende no anfiteatro, medicina se aprende à beira do leito. Por que as universidades públicas vão muito melhor? Porque tem políticas bem definidas, tem corpo acadêmico definido, está conectado ao SUS, que é a realidade do país. Então, nós precisamos ter um choque nisso, e que vai desde uma intensidade na revisão dos critérios de abertura, não pode ter edital frouxo no Brasil. Segundo, nós temos que ter o judiciário conosco, não faz sentido abrir faculdade sob liminar. Desculpa, gente, isso está errado, porque é o seu parente, é você que vai ser atendido por alguém que não tem a menor condição de fazer aquilo. E é uma vida que se vai. E a pessoa morre. É uma coisa muito séria. Terceiro, ao mesmo tempo, essas faculdades têm que serem revisadas continuadamente. A revisão é anual. Porque muitas vezes ela tem todos os critérios para abrir. Em um ano ela perde, ela já não tem mais as vagas. Ela já perdeu o contrato de gestão com o hospital. Então, é uma regra simples. Não tem como ter médico bom na ponta se a estrutura de formação é deficitária. E, ao meu ver, isso não é para ser visto depois do médico já formado. Isso é para ser visto durante os 6 anos de graduação. Certo. O Thiago Malli... Há um debate... Vai lá, Josias, depois eu coloco o Thiago Malli aqui no nosso papo. Vai lá. Não, há um debate, doutora Ludmila, que não é de hoje, mas que foi ressuscitado agora, que trata da eventual adoção de um teste para os médicos recém-formados, assim como existe aquele teste da OAB, né, que condiciona o ingresso do profissional, no caso o advogado, no mercado, a demonstração de que ele tem conhecimentos básicos, mínimos. Né? Acha que seria útil adotar um teste semelhante também para os médicos? Josias, eu não acho, tá? E eu vou dizer por quê. Hoje, isso é um projeto de lei relatado pelo senador Irã Gonçalves e apoiado e fundamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Qual que é o objetivo desse projeto de lei? É implementar o Profimed, ou seja, uma prova de proficiência. O médico já está formado. E aí essa prova, que hoje é fundamentada pelo Conselho Federal de Medicina, ela avaliaria se aquele aluno tem condições de obter o registro médico ou não. E aí o que vai acontecer, ao meu ver, se nós implementarmos isso? Primeiro, nós retiramos dos ombros da faculdade a responsabilidade sobre aquele aluno. Ele já está formado, ele já pagou 6 anos, ele já se dedicou na medida do possível e muitas vezes ele está endividado pelo FIES. Ao mesmo tempo, o aluno que não passa, ele vai fazer um cursinho e aí no outro ano pode ser que ele passe. Quem é que mensurou se esse aluno obteve a capacitação suficiente para atender uma vida, para salvar uma vida, para fazer um diagnóstico e para implementar um tratamento? Então, ao meu ver, eu sou contra. Esta avaliação ela tem que ser durante o curso de medicina. Eu fui a coordenadora das novas diretrizes curriculares nacionais de medicina, publicadas no final de 2025. Então, a partir de 2026, a prova de avaliação da graduação ela será no 4º ano, logo antes do estudante de medicina entrar no internato, que é o campo prático. E, idealmente, o que nós queremos implementar como uma política de Estado é que esse aluno seja submetido a 2 avaliações, uma no 4º e uma no 6º ano. Eu vou avaliar o progresso, eu vou avaliar uma mudança de rota, ou seja, aquele aluno teve uma deficiência aqui ou ali, eu posso corrigir, e eu estou avaliando continuadamente a responsabilidade da estrutura
porque a responsabilidade não é isolada do aluno. Então, eu sou totalmente contra a prova OAB para médico. Eu sou a favor de uma política de Estado de avaliação periódica, de fechamento de vagas, de fechamento de escolas médicas, de não abertura e de avaliação continuada da condição desse aluno, que é técnica, que é humanística e que é ética. Então, quem tem que dizer se o aluno vai formar ou não é a faculdade. Tá certo. Vamos colocar aqui na conversa o Thiago Mali. Ele é o autor da reportagem que traz esses números hoje, a manchete principal do UOL. Oi, Mali, bom dia. Bom dia a todos, bom dia também à doutora Ludmila, ao Josias, prazer falar com vocês. Ô, Thiago, tem alguma pergunta para a doutora Ludmila? Ô, doutora Ludmila, enfim, a gente na nossa análise, o que a gente encontrou é essa desproporção. A gente considerou apenas os cursos que foram avaliados pelo ENAMED. Tem muito curso que já está recebendo FIES e não foi avaliado pelo ENAMED, o que a gente acabou não considerando na nossa conta, né, porque não tem avaliação, mas o que a gente observou é esse percentual altíssimo, de quase metade dos cursos não sendo, na verdade, quase metade das matrículas do FIES sendo em cursos mal avaliados. A gente vê que há uma dificuldade, aparentemente, em termos de política pública, de analisar e colocar melhor esses recursos ali, para onde direcionar melhor esses recursos que vêm via FIES ou via ProUni. Por que até agora isso não foi feito? O critério da qualidade, nessa década que a gente teve de expansão gigantesca dos cursos, não foi considerado esse critério da qualidade para você dar financiamento estudantil, para você dar a bolsa do ProUni? Tiago, eu li a sua matéria, ela é extremamente clara, 47% do financiamento vai para escolas de baixa qualidade, nós estamos formando maus profissionais com dinheiro público. Então, esse é um absurdo que precisava ser dado essa visibilidade para que medidas fossem tomadas. Por que que eu acho que isso não foi avaliado? Como houve um apagão nos últimos anos na educação do Brasil. Nós temos que relembrar isso. Essa questão da medicina, ela começa em 2013. Com a estruturação do programa Mais Médicos, houve uma visão de que a abertura de escolas e de novas vagas de medicina nas regiões periféricas do Brasil, nas regiões mais distantes, com menores recursos, serviria para fixar o médico. Então, isso foi uma política. E isso acabou resultando no aumento das escolas. Quando nós chegamos em 2018, era governo Temer, o ministro da Educação era Mendonça Barros, naquele momento foi definido, então, a moratória, ou seja, a partir dali não se abriria mais faculdades de medicina baseada em editais do MEC e se revisariam os cursos. Acontece que essa revisão não aconteceu. Por quê? Logo, de imediato, vem um outro governo, e aí eu não preciso nem mencionar que a educação ficou completamente em último plano de 2018 a 2022. Não houve essa revisão, e aí houve uma explosão de liminares. Então, o FIES, o ProUni, foram também políticas que foram esquecidas entre 2018 e 2022, junto de todas as outras políticas de Estado no que se refere à educação, à saúde, e que houve um desmanche. Então, esse assunto ficou em último plano. Então, a partir de 2023, baseados em todos esses problemas, uma proliferação crescente, os últimos 10 anos, que praticamente se dobra o número de faculdades de medicina, é que houve realmente agora uma revisitação do processo. Vamos avaliar quantos cursos médicos temos, o que aconteceu, vamos ver a qualidade, vamos reformar o currículo. Eu fui a pessoa responsável, coordenadora do Conselho Nacional de Educação, que levou à frente a nova diretriz curricular da medicina, que já está publicada. Então, junto disso, FIES e ProUni fazem parte desse momento. Temos dados e temos que revisar essas políticas. A maneira como o FIES está, ao meu ver, ele não funciona para o Brasil. É melhor não ter do que ter como ele está. Doutora Ludmila, a senhora é muito ativa dentro desse assunto. A gente sabe que há muitos anos vem se posicionando em relação a isso. E uma coisa que a gente vê no nosso levantamento também
é que há faculdades ali, isso é um grande negócio para várias instituições privadas. Há faculdades em que mais de 60% dos alunos do curso de medicina são bancados com dinheiro público via FIES, são bancados com dinheiro público via ProUni, e mesmo assim estão com conceitos péssimos, né? Conceitos muito ruins nesse exame do ENAMED. A senhora vê algum tipo de lobby sendo feito dentro do Congresso? A gente sabe, já fizemos matéria também, que tem proprietários, né, de grupos de ensino que são deputados, que estão ali muito próximos ali das discussões do FIES no Congresso. A senhora vê alguma interferência nesse sentido em relação a ter um monitoramento melhor desses recursos, a gente conseguir fazer uma política pública mais baseada em resultados? Tiago, eu considero que agora esse é o momento. E eu tenho certeza que as entidades estão todas olhando para isso com muita responsabilidade. Existe uma comissão revisando o FIES, com representantes de Casa Civil, com representante das próprias mantenedoras, da Caixa Econômica Federal, que é o financiador, Ministério da Educação. Então, existe hoje uma preocupação que é lícita e, obviamente, Tiago, como infelizmente a corrupção, ela faz parte da nossa sociedade, nós temos que banir todo o tempo isso. É claro que existem lobbies, existem pressões, existem instituições que enxergam isso como um grande negócio, mas nós temos a obrigação moral de olhar para esse problema e tentar eliminar qualquer possibilidade de distorce de funcionamento e de função. Eu acho que esse é o momento ideal. Nós temos dados e temos agora o apoio da sociedade, e isso é fundamental. Por isso que eu acredito que esse é um momento único. Eu tenho expectativa, esperança de modificar esse cenário. Tá certo. Doutora Ludmila já. Ludmila, uma última pergunta, Josias, vai lá. Uma última pergunta. O FIES, na minha percepção, acaba potencializando uma certa mercantilização da atividade médica, né? Porque o aluno sai do curso endividado e ele é tentado a tratar a medicina como mercadoria, né? A busca do lucro, por vezes, vem antes de valores caros à medicina, como o compromisso de humanizar o tratamento, de aproximar o médico do paciente, coisas que no SUS seria muito caro, às vezes nem todo mundo encontra nos hospitais públicos, né? Acha que está havendo esse desvirtuamento da profissão médica, gente que sai das faculdades, não com o compromisso, esse compromisso mais humano, mas com o objetivo de lucrar, de ficar rico com a atividade? Sem dúvida, Josias. E boa parte da culpa desse desvirtuamento é dessa abertura proliferada de faculdade de medicina que faz com que quem pode pagar vira médico. E não é assim. Nós temos hoje, vocês viram o Wesley, este garoto de valor, que luta e que tem uma formação humanística que já faz parte da existência dele. Esse é o médico que a gente deve formar. Só que hoje não. É o filho de rico que tem condições ou que está apto a se endividar, e ele entra num vestibular que não tem concorrência, uma prova que é extremamente facilitada. Então, isso também é o grande responsável por esse desvirtuamento. As famílias antes tinham, naquele estudante de medicina, um exemplo, aquela pessoa que desde pequeno tem talento, tem formação humanística, gosta de gente e é estudioso. Hoje não. Quem pode pagar, entra. E essa pessoa vai ser quem vai te atender. Então é por isso que nós estamos falando, tem desvirtuamento sim, e por isso que a gente tem que ser duro com isso, porque quem paga a conta é a vida do cidadão. Mais uma vez, doutora Ludmila, obrigado pela entrevista, pela participação conosco. Obrigado. Um abraço, bom dia. Obrigado a vocês.